Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde há pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o óbus. O quereres e os estares, sempre afim, do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ao quereres assim, infinitamente pessoal. E querendo querer-te sem ter fim, e querendo-te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de Aspirinials, hoje abrindo com um trecho de O Quereres, de Caetano Veloso, já que o tema desta temporada é Quereres, o que querem as mulheres. Nossa convidada de hoje é uma mulher admirável, nunca teve medo de querer e fazer. A jornalista Carol Gilberti é colunista da Rádio Band News FM BH, gerente de inovação da Aleve e fundadora da Mulheres Elétricas, hub digital de aprendizagem, desenvolvimento humano e difusão de conteúdo, composta pelos pilares de comunicação, certificação corporativa e de match de negócios e investimentos para mulheres e empresas. No meio disso tudo, entre uma taça de vinho e outra que eu sei que ela gosta, ainda é casada com Maurício e mãe do Vitor e da Sofia. É muito querer e muito fazer. Carol, seja muito bem-vinda a essa temporada de Aspirinials. Obrigada. Ai, sensacional. Que honra poder estar aqui, Sim. Né? Obrigada, Fê. Obrigada, Nath, pelo convite. É uma alegria, Carol. Eu tô calada aqui pensando no Caetano, gente. Que letra difícil, né? É linda essa música, mas é que eu entendo 50%. Poesia transformada em música, né? Poesia transformada em música, porque é pura poesia, de texto, né? Entendeu? Porque vamos combinar que o Caetano gastou, hein, gente? E a letra é enorme, são muitos quereres, Eu gosto demais dessa música. Você sabe cantar, Fernanda, essa música? Sei. Eu não sei cantar, gente. Descobri que eu achava que eu cantava essa música, eu não canto, não. Eu ainda não coloquei, né? Bruta eu acho que eu também não. Eu fiz esse pedacinho, eu acho. Bruta flor. Ah, isso mesmo. Bruta flor. É muito bom. Agora, e dessa letra toda enorme que você falou que tem, que a gente ouviu provavelmente só um trecho, né, Fernanda? Teve duas palavras que chamaram a minha atenção. Porque a gente tá falando dos quereres e tem uma hora que você fala assim, o mundo inteiro. Eu acho que é pouco ainda. O mundo inteiro? As mulheres querem o mundo inteiro. A gente quer... E já dizia Clarice Lispector, tem uma frase muito maravilhosa dela, que fala assim, liberdade é pouco para descrever o que quero. Então, assim, porque dizem que as mulheres querem liberdade em todos os sentidos, né? Liberdade de expressão, liberdade de ser, liberdade de estar, igual você usou o querer de ser e estar, liberdade de conquistar e ainda liberdade financeira que seja. Mas não tem nome pra isso, porque ainda vai além. A liberdade, o que a gente quer vai além da liberdade. É uma coisa muito... A mulher, ela quer. Mas aquela frase que eu te falei, inclusive, na nossa pré-conversa, tem uma tia minha que já tem mais de 70 anos, ela sempre fala, Carol, quando a mulher quer, Deus quer. Então queiram, mulheres, queiram, mulheres, porque querer, no nosso caso, é poder. Engraçado você falar isso, Carol. A gente pode colocar um frame nela, né? Como é que é? Quando a mulher quer, Deus quer.
Exato, ou seja, acontece, né? E é muito legal você falar isso, coincidentemente ou não, né? A minha irmã estava passando por enfim, coisas da vida e recebeu de uma amiga exatamente uma oração, que fala exatamente isso. Se a mulher quer, Deus quer. Isso mentira, existe isso? Então, não foi existe. A tia que... Não. Pois é, eu não sabia. Ela recebeu isso ontem. Eu não sabia. Às vezes minha tia leu isso mesmo. Ela recebeu isso ontem, gente. Por isso é que eu tô chocada. Se a mulher quer, Deus quer. Imagina. Nossa, tô me sentindo 70% mais poderosa a partir de agora. Bom, como tudo na vida não se cria, se copia, pode ser... Pode ser uma coisa que minha tia deve ter ouvido em algum lugar. Carol. Mas ela fala isso desde que eu era jovem, desde que eu era nova, que eu me lembro. A gente fala muito sobre os quereres, claro, as mulheres querem muita coisa, a gente quer pessoa jurídica e pessoa física, né? Mas assim, Carol, pessoa física. Isso. Carol, pessoa física, quer o quê? Bom, eu ainda quero ter muita energia pra criar os meus filhos, eu quero... Aí é que tá, essa coisa pessoa física e pessoa jurídica, a gente pode até entrar nisso, porque hoje em dia eu vivo uma simbiose entre as duas, né? Vamos dizer assim, ainda tá muito visceral essa coisa em mim, é uma coisa assim que eu não sei aonde que uma começa e a outra termina. Mas é claro que tudo que eu gostaria, como a Carol mesmo, é ter uma paz de espírito, né? De deixar o mundo melhor para os meus filhos, de poder ser uma boa pessoa nesse mundo, um exemplo para meus filhos, que eu não os traumatize tanto, porque eu sei que com essa pandemia, se eles não se traumatizaram agora, eles não se traumatizam nunca mais, eu tenho certeza. Essa pandemia eu não sei o que deu aqui em casa, mas foram traumas diversos, eu acho que coletivos, inclusive. Mas é isso, como pessoa, eu quero ter felicidade, como sempre, eu quero viver minha vida com leveza, com alegria, com felicidade. E é claro que quando você fala, mas o que é felicidade? Para cada pessoa vai ser uma coisa, né? E há momentos de... Eu acho assim, ser e estar feliz, né? Ninguém é feliz 100% do tempo, mas eu quero proporcionar momentos felizes, né? Eu quero estar num estado de espírito de alegria, de felicidade, e não de constante alegria. Não sei se faz sentido isso. Mas ser uma pessoa feliz é sempre buscar, assim, para mim, é tentar buscar simplicidade nas coisas. E nem sempre o ser humano busca isso. A gente complica muito, né? A gente traz muito mais complexidade para as coisas do que elas realmente são. Então, quanto mais eu conseguir trazer essa simplicidade, eu acho que para minha vida, para o dia a dia, por mais que eu queira muitas coisas, é meio ambíguo isso, né? Eu quero trazer simplicidade. E para que as pessoas não façam confusão entre... É isso, é ambíguo. Eu quero muitas coisas, mas eu quero olhar para o mundo de uma forma simples, encarar as coisas de uma forma simples. Isso não tem a ver com... ser, como é que fala aquela palavra, gente? Me fugiu. Ambiciosa, né? Ambiciosa. Que engraçado, né? Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas a ambição, ela sempre é mal interpretada, né? Parece que ela é uma coisa ruim. Ela é. Ela é uma Vocês palavra, concordam? Você acha que ela é mal interpretada? Carregada. A ambição, ela foi colocada de uma forma muito pejorativa, né? Ao longo da vida aí, porque não há mal nenhum. São duas coisas que, aliás, eu acho que ensinaram errado. Que ambição é uma coisa errada, você ter ambição na vida e você ter dinheiro, né? Sim. Porque a história do dinheiro também sempre foi muito mal colocado, né? E as pessoas acham que romantizam muito a falta de dinheiro, né? E não é. Na verdade, a diferença que eu acho é como você administra a sua ambição e como você administra o seu querer ter dinheiro, né? Então, eu acho que tem essa diferença aí. Não, é que eu tô lembrando que a minha mãe sempre criticou meu pai, que ele não tinha ambição. Eu tava até na terapia antes daqui, e eu tava contando isso pra ela, que meu pai era tão bonzinho, que minha mãe enchia o saco dele o dia inteiro, falando, você não tem ambição, e ele ficava calado e tal.
Então, aqui em casa, a ambição nunca foi um problema, sabe? Mas é engraçado que, à medida que o tempo passa, eu vou ficando menos ambiciosa, assim, porque eu tô querendo coisas simples, né? Talvez esse seja o meu momento, talvez com 50 e poucos anos eu resolvo ficar ambiciosa de novo, porque eu não acho que a gente está permanentemente em nenhum estado. Mas nesse momento eu tô só querendo essa tranquilidade da noite bem dormida numa casinha branca ali na roça, entendeu? Pois é, mas isso é ambição. Por isso que eu tô dizendo, as pessoas Eu elas também fazem acho, uma Uma ligação. ambição tão modestinha. Não, mas é isso que eu tô dizendo, Eu não Nath. sei qual que é o correto conceito de ambição. Aqui, eu tô com ele aqui. Posso só ler rapidamente, só pra Pode. gente discutir em cima dele? Por Olha favor. só, tá bom. Há sim um significado que é voltado muito para a questão da riqueza, das honras, das glórias, da cobiça e parará. Mas há também uma segunda, né, definição, que é o anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Mas olha só, se você, para você, né, na sua vida, na sua concepção, ter uma noite bem dormida, ter uma qualidade de vida na natureza, isso para você é uma ambição, é um sucesso, é uma inspiração? Você pretende isso? Então, você tem ambição. É por isso que eu falo, a palavra ambição, o nós querermos ser ambiciosas, é uma outra coisa cultural que mulher ambiciosa, ou que pessoa ambiciosa. Porque a gente não pode querer... Né? Como se o dinheiro fosse sujo. Há uma frase que hoje eu levo como lema da minha vida pessoal e profissional, tá? Pra gente fechar até a pergunta que você fez do pessoal e profissional, como se essas coisas se cruzam. Eu também quero impactar o mundo através do meu trabalho, eu também quero mudar o mundo, eu também quero deixar uma mensagem, um legado, né? Uma trilha, uma trilha que é difícil de ser trilhada, né? Através dos nossos trabalhos, né? Que a gente quer deixar uma mensagem para as próximas gerações. E eu também quero ganhar dinheiro com isso, porque ninguém vive só de aspirações, ninguém vive só de projetos, ideias e ideais. Então, o lema é: entre ajudar as pessoas e ganhar dinheiro, eu fico com os dois. Por que não? Claro. Isso é uma missão minha. Isso é uma missão minha. Eu quero sim ajudar as pessoas, eu quero sim impactar o mundo, mas eu quero ganhar dinheiro com isso também. Porque a Carol também precisa de dinheiro, a empresa também precisa de dinheiro, o mundo precisa de dinheiro. Isso é a nossa moeda, é a nossa, como a gente sobrevive, né? E não deveria ser problema, né? Acho que essa história de que a mulher, ela precisa querer mais ganhar dinheiro. Porque também tem toda uma cultura, né, que a gente sabe aí do patriarcado, né, da toda a história de você às vezes não querer ou não precisar ou ser estimulada a não correr atrás dos seus sonhos, das suas ambições, do seu dinheiro, né? Então eu acho que é um dos quereres que eu acho que tá aí na pessoa física e na pessoa jurídica, né, de nós mulheres, é sim ter ambição, seja ela qual for, entende? É um direito nosso querer ter ambição para ser melhor no que se faz, para ser melhor nas suas aspirações e com isso ganhar dinheiro também, né? Porque é isso, gente, é a forma como você encara esse dinheiro, né? Então você ter ali para se manter, para comprar o que você quiser, para ajudar quem você quiser, para impactar, né, os que estão do seu lado. Isso tudo aí tem que ser olhado também pelo lado positivo, né? Porque para ter liberdade, a gente está só começando para ter liberdade. Liberdade. E isso está muito ligada a essa liberdade financeira da mulher, da onde que ela vem. Então, eu acho que isso tudo realmente é uma ruptura aí de paradigmas que a gente tem que mudar, inclusive através, né, dos nossos posicionamentos, de que a mulher, sim, ela não só deve ela deve sim correr atrás dessa autonomia, independentemente se ela esteja acompanhada de alguém ou não, porque essa autonomia é o que vai dar a ela essa liberdade de escolha. Quantas mulheres que a gente conhece, por exemplo, Nath, você contou a história da sua mãe, não sei se é um exemplo, mas ela cobrava do seu pai muito. Pô, você tem que ser mais ambicioso, Será que ela ficou com ele a vida inteira porque ela não tinha escolha ou ela tinha uma dependência financeira? Assim, eu tô aqui trazendo pra mesa. Quantas mulheres permaneceram talvez dentro de casamentos e relacionamentos,
porque elas dependiam daquela estrutura financeira e não podiam ter a liberdade de escolha de sair daquilo. Elas têm, todas nós temos a liberdade de escolha, mas a gente sabe que vai ser difícil de sair daquilo, né? Você vai ter que ter a sua independência e liberdade financeira. Então, e minha mãe, assim, ela realmente, né, isso aí são anos, eu nasci em 76, eles se casaram, acho que 70 talvez. A minha mãe casou-se com um jovem e promissor dentista, um único da cidade, filho de família rica. Ela também vinha de uma família culturalmente rica, mas não era tão abastada. Mas ela, sim, durante um tempo, acho que achou que seria aquele modelo que se conhecia. Mas aí ela deu a grande virada, que era do balacobaco. Ela, naquela época, tinha feito, acho que, curso que era muito comum no interior, escola normal para dar aula, né? Então, ela dava aula para crianças, inclusive tinha uma letra linda, porque ela ensinou muita gente a escrever. E aí, gente, eu sei que na minha infância essa criatura fazia faculdade no fim de semana, que era péssimo, porque a gente não podia ver a nossa mãe, assim. Então ela, sei lá, dava aula e estudava no fim de semana, então ela estava sempre no quarto estudando e a gente não podia entrar. O pai falava, não pode que sua mãe está estudando. Enfim, ela se formou e ela herdou um cartório do meu avô e ela, no fim das contas, 80% do dinheiro que o meu velhinho ganhou e que pagou todas as contas das clínicas, que meu pai teve todo o conforto da vida, era a pensão de Maria Bernadette, embora ele tivesse 2 aposentadorias como dentista. Então, Maria Bernadette foi lá e fez o dinheiro dela. Ela encheu... que bom! Você não tem ambição, sei porque eu acho que ela queria que ele montasse clínicas, uma rede de dentistas. Minha mãe sonhava grande, acho que talvez maior que eu. E aí, acho que ela pretendia sim, né? Sei lá. E ele estava ali feliz do jeitinho dele, né? Mas no fim das contas, Bernadette foi e fez, tá? Então, assim, eu tenho uma tia, irmã dela, que fala assim, seu tio, eu tinha um tio, marido dessa tia, que faleceu, nossa, hoje está tão familiar, né? E falava que a Natália era Maria Bernadette do século XXI. Eu falo, puta, que responsabilidade. Era do babado. Minha mãe foi atrás. Mas é isso, né? Como é que é a história? Quando a mulher quer... Quando quer, Deus quer. Deus quer. Mas mãe, essa Carol, coisa... E sua mãe? A minha mãe era uma mulher totalmente à frente do tempo dela. Inclusive, já que a gente está falando hoje, nós estamos em março, né? No mês aí das mulheres, que... Não deveria ser só março, deveria ser os 365 dias do ano, essa pauta das mulheres, né? Isso aí. Tem volta mais não, gente? Tem não. A gente tem que essa questão das mulheres é uma questão né, que a gente tem que estar ali agora sustentável pelo ano inteiro. Mas enfim, a minha mãe, ela já veio de uma mãe, que era minha avó, que era extremamente à frente do tempo. Então a minha avó, se estivesse viva hoje, teria, acho que 100 anos por aí. Minha mãe não tá mais viva. Se estivesse viva, minha mãe estaria hoje estaria fazendo agora em março 71 anos. E minha avó já era dentista. Aí, ó, tem uma coincidência, só que era seu pai, né? A minha avó formou em odontologia, se casou com o meu avô, que também era dentista e economista. Teve lá 4 filhos com meu avô. Teve a profissão dela, se divorciou na época, naquela época. Uau. E teve, foram 4 filhos, o menininho faleceu e ficaram 3 mulheres, que as 3 mulheres são extremamente também à frente do tempo. Uma, a irmã do meio, é médica, ginecologista e obstetra. E minha mãe, já desde a época dela, eu nasci em 77, minha mãe casou também em 71, mais ou menos. E a minha mãe, eu lembro dela sempre muito ativa, trabalhando, a gente morava em São Paulo, ela tinha a carreira dela, era publicitária, minha mãe saía com as amigas dela, minha mãe viajava com os amigos dela, sempre casada com meu pai. Então assim, eu digo que não foi só ela que era muito pra frente, meu pai também era um cara pra frente pra época dele, né? Uhum. Porque eu vejo muitas mães daquela época que optaram por ser donas de casa,
terem somente os filhos, viajar. Imagina mulher viajar sozinha naquela época, gente, com as amigas, sair com as amigas, não existia isso. Minha mãe sempre foi assim. Então, assim, uma coisa muito pra frente. Meu pai dividia tudo com ela dentro de casa. Eu lembro meu pai passando aspirador na casa, limpando banheiro. Tudo bem que a gente morou muitos anos nos Estados Unidos, né? Isso lá é comum. Mas eu isso falo que a diferença. gente já vende... Faz diferença. Lá não tem ninguém, né? A gente não tem ajuda com ninguém. Então, ele sempre foi muito ativo. Mas eu acho que essa questão... A gente tá falando muito de família, mas como que a gente carrega essas referências com a gente? Não é à toa que a gente é do jeito que é. Pro bem ou pro mal, né? Mas pro é bem isso ou pro mesmo. mal. Mas essas heranças são muito importantes. Então, quando você fala assim, Nath, que as pessoas falaram que você era a Maria Bernadette do século XXI, e você ainda usou uma frase que eu até anotei aqui, que sua mãe sonhava grande como você, eu vou deixar aqui para todos nós e para quem está nos ouvindo, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Dá o mesmo trabalho. Só que não adianta sonhar sem executar. Então aí é que tá o grande lance do negócio, né? Grande questão. Quando você tem insônia, por exemplo, né? Mas aqui, sim, eu acho isso. Eu queria que a Fernanda contasse um pouquinho de Zuzu, Mamacita Zuleika, porque também é uma mulher assim, à frente de seu tempo, já que virou aí uma homenagem às mães. E Fernanda, acho que vem também com cheia de irmãs você também, né? De mulheres na família, né? Mulherada, né, Fernandinha? Mulherada. Conta pra Carol e reforça aqui pra audiência o nome do grupo do WhatsApp da família. Broquinhas. Broquinhas é porque todo mundo ama comer. E aí são as broquinhas, então a minha família tinha que ser assim também. Broquinhas. Eu, minha mãe e minhas duas irmãs. Broquinhas. Mas a minha mãe, eu costumo dizer também que ninguém nasce Zuleika impunemente, né? Com esse nome, né, russo e enfim, tem todo um motivo, porque meu avô era do Partido Comunista, né? Sempre foi muito envolvido em política. A minha avó também sempre foi muito envolvida em política. Os dois. Também duas pessoas, tanto meu avô quanto a minha avó, muito à frente do tempo deles. Minha avó professora também, independente, trabalhava. Minha mãe, irmã, com mais 3 irmãos. Então, nasceu Zuzu, a mais velha, e uma força da natureza também, né? Porque convivendo no meio, né, de 3 homens, e teve 3 mulheres. Hoje as minhas irmãs, cada uma tem uma filha. Então, assim, é a casa de mulheres, sempre rodeadas a casa também. das 7 mulheres, praticamente, a casa né? Praticamente das 7 mulheres. Minha mãe também sempre muito independente. E o mais louco dessa história, eu já contei essa história aqui, mas sempre vale reforçar que a minha mãe, ela sempre criou as 3 filhas para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, para ter a sua liberdade. Para ela, isso sempre foi fundamental. Não interessa com quem, se você queria casar, se não casar, se tinha filho, se não teve. Lá em casa nunca teve muito essa discussão, nem da parte dela, nem da parte do meu pai. Mas a questão era: ganhe o seu dinheiro, tenha a sua vida, porque isso é que faz a diferença para ela, né? Para ela sempre fez essa diferença. Então, assim, também venho de uma família que me moldou muito para hoje também. A gente está aqui, né, fazendo, gosto sempre de dizer que a gente não faz juiz de valor de quem escolheu, quem fez a opção de não trabalhar. Se não quer, isso aí é uma coisa que seja muito confortável, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reforçar que a liberdade financeira, ela é uma porta para te dar, inclusive, voz para várias coisas, né? Para várias coisas. Ela te dá uma voz mais contundente, né? Então, isso eu acho que para mim, se eu tivesse filha, hoje, eu a criaria da mesma forma como a minha mãe me criou e como a minha avó criou a minha mãe, que tenha a sua vida. Não interessa com quem você vai casar, com quem você vai namorar, sabe? Se você quer ou não, se quer ter filhos ou não, mas assim, cuide de você.
primeiro lugar. É a máscara de oxigênio primeiro em você, entendeu? Porque só assim você vai conseguir cuidar do outro, né? Enxergar o outro ou viver com o outro, né? Acho que é isso. Eu tenho uma visão, assim, meio doida do mundo daqui pra frente, que eu imagino muito essa estrutura familiar, eu tô falando familiar por causa de pessoas que escolhem estar juntos, sim, independentemente de terem filhos, não, se compõe ali uma família. Mas a gente viveu uma época onde, assim, as mulheres não tinham muita escolha, era meio que um padrão a se seguir, né? Casar. Algumas saíram aquela da carra, algumas conseguiram, optaram. Eu sempre falo que é uma opção, gente. A opção de você querer enfrentar o que vem por aí, porque ninguém vai conseguir, né, abrir caminhos sem enfrentar o mato cheio de espinhos, né? Vai ter os seus obstáculos ali. E outras optaram por não. Ok. Depois passaram para uma outra geração, que eu acho que é hoje as mulheres com mais ou menos 55 anos, mais ou menos uma faixa etária de 50 a 60, assim, onde elas ou mais de 50, eu acho, de 55 para cima, onde elas meio que foram contra essa força da dona de casa, né? Aquela coisa assim, eu não quero... algumas ainda trilharam o caminho do corporativo, falaram assim, eu não quero ser mãe nunca, eu não vou ter filho nunca. E eu acho que agora a gente entrou numa era, talvez da nossa geração aí dos 40 pra frente, e aí que vai só melhorando depois daí do 40 pra baixo, que é a opção de você do e, né? E não do ou. As mulheres não têm mais falar, ou eu vou ser profissional, ou eu vou ser mãe dona de casa. E agora a gente tá trabalhando com esse e, que abrem outras portas, abrem outras possibilidades. E a estrutura familiar que eu imagino é o seguinte: o mundo tá mudando tão rapidamente, que eu imagino que, eu não sei se isso vai acontecer daqui a 10, 20, 50 anos, mas eu penso que numa família, vamos falar, numa família de 4, né, o casal, ou, né, o casal lá juntos e os filhos, não vai ter muito mais opção para as pessoas escolherem se elas vão ou não trabalharem. Eu acho que as rendas, a tendência, as rendas é ficarem cada vez mais equilibradas, né? Esse mundo, ninguém vai estar ganhando aquela coisa megalomaníaca, aquela coisa altíssima de rendas, o homem lá e a mulher aqui, enfim, é o que eu tô pensando, eu penso bem, né, de forma otimista. Mas eu acho que a gente está trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Vamos supor que daqui a 50 anos isso aconteça, mas assim, as famílias vão chegar num patamar, talvez, realmente de remuneração, que aquele casal, né, que seja 2 homens, 2 mulheres, 1 mulher, 1 homem, enfim, vão ser ambos contribuidores de forma mais equilibrada daquela família, né? Até os filhos com certa idade vão começar a trabalhar mais cedo e vão contribuir com aquela família. Não sei, eu penso muito nesse equilíbrio de entrada de renda e de atuações, onde as pessoas vão ter mais liberdade de escolha das atividades, a casa vai ser mais mantenida por essa estrutura familiar. Não sei, pode ser uma viagem, mas isso não vai acontecer agora. Eu acho que isso, ainda mais no Brasil, eu acho que no Brasil ainda pode acontecer mais, mas essa questão da mulher, por isso eu acho que a gente, voltando à questão do querer, a gente tem que trazer isso para a pauta, assim, e aí, se você fosse pensar em ter uma atividade, qual você gostaria? O que você gostaria de fazer? O que você quer fazer? Porque a maioria que eu pergunto, muitas delas estão querendo algo. Mas isso, antes disso, a gente ainda tem que pensar que o mercado também, ele precisa mudar a mentalidade dele. Porque eu vejo, a gente fazendo perennials, eu vejo muitas mulheres questionando o fato de que a partir dos 40, você já começa a se tornar velho para o mercado. E isso, tanto para homens quanto para mulheres. E isso é uma coisa que eu acho que está diretamente ligado quando você chega e fala assim, me incomoda um pouco. Até quando a gente fala aqui mesmo e fala assim, imagina, basta querer, você vai fazer. Não é assim, porque a gente ainda tem uma barreira aí.
Não basta você chegar e falar assim, eu quero mudar de profissão, eu não quero mais ser... Eu quero fazer um curso de jornalismo. Beleza, você consegue fazer o curso de jornalismo, você consegue fazer a medicina, você consegue fazer o curso que você quiser. Basta estudar, fazer o vestibular, passar e fazer a faculdade. Mas e depois? Como é que esse mercado que te enxerga como uma pessoa que já está ultrapassada, e a gente sabe muito bem que não, como é que ele vai? Ele precisa mudar essa mentalidade, porque isso está diretamente ligado em como você vai ganhar a sua renda, em como você vai querer mudar a sua vida, né? Porque a gente acabou de falar que dinheiro é liberdade. Então, como vou conseguir essa liberdade se o que está em volta de você... E vamos combinar, né, Carol? Ser empreendedor no Brasil não é bolinho, não é romântico, não é legal. É um país que não te incentiva a ser empreendedor. Você é empreendedor, muitas vezes, não é porque é um sonho da sua vida. É porque a necessidade te empurrou para isso. E as pessoas não entendem que vendem essa história do romântico, seja empreendedor. Não é assim. Então, a gente tem nós, mulheres, que estamos aí maduras nessa história, fazendo todo esse movimento aí, né, de estimular, de fazer essa corrente, também de fazer com que o mercado mude. E isso é uma certeza que eu tenho, que ele vai mudar. Não é agora, mas ele vai mudar mesmo, porque a gente já falou isso e falo de novo. A tendência da população mundial, inclusive brasileira, é ser cada vez mais velha, no sentido de idade mesmo. E a gente está cansado de saber que não interessa aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, a sua cabeça está maravilhosa, a sua energia está incrível cada vez mais. Você queria falar, Nath? Nossa, eu pensei tantas coisas aqui, mas eu vou falar uma coisa que a galera vai me cancelar. E eu vou te falar que tem horas, assim, como empreendedora, que eu falo assim, gente, por que eu não casei com um homem rico? Não tô brincando. Quantas vezes eu já pensei nisso? Claro. É aquela... Você tem 3 chances, né, de ser rica, né, Tati? Você não casou com aquele moço fazendeiro, um aí de Belo Horizonte, que queria me morar, eu não queria nem olhar pra ele, que ele era feio. Eu devia ter casado com ele, que eu tava de boa e convidando você... Satou, entendeu? Mas isso é muito momentâneo, tá, gente? Não precisa me cancelar. Que bom. Aqui, não cancelo não, sabe por quê? Eu acho que toda mulher já deve ter pensado isso. Claro, inclusive gente, os homens devem ter pensado, por que eu não... Aquela mulher também que era rica ia ter uma vida confortável, enfim. Claro. Mas eu vou te falar, quando vem essa pergunta, vem né, aquela coisa do diabinho, do anjinho. Logo de cara vem um anjinho super empoderado, pra mim, a minha anjinha magnífica, que veio vestida de mulher, obviamente, chega pra mim e fala assim, porque se você tivesse casado com um homem rico, você ia ter ficado confortável, não ia se mover da cadeira, ia viver uma vida glamourosa e ia fazer o que você faz hoje. Então, você não ia... entendeu? Aí vem aquele anjinho falando isso comigo e fala assim, gente, é onde eu... talvez eu estaria, não sei, né? Isso aqui são hipóteses. É difícil trabalhar com hipóteses. Você não tá, né? Eu tô imaginando. Se eu tivesse lá numa vida confortável, vivendo tudo, tendo tudo, né? O luxo e tudo mais, talvez eu estaria confortável demais para poder mudar alguma coisa. E você falou, Fernanda, muita coisa da questão do empreendedorismo, além da questão do romantismo. O empreendedorismo feminino ainda é mais romantizado. Como tudo na vida da mulher é romantizado, desde que ela é criança. Né? Desde que nós somos crianças. Ao casamento, a ter filhos, a amamentação. Ninguém pode falar que a amamentação é punk, que você sangra, que você quase morre, que você quer pular, o puerpério, que você quer matar um na sua frente, entendeu? Eu, inclusive, contei a história do meu puerpério. O Maurício levou mexericada dentro do hospital. Você vai contar isso pras pessoas? A única arma que eu tinha operada era mexerica na mão. Eu fui, bagaço de mexerica e casca de mexerica. Você pergunta pra mim o que ele falou? Hoje eu não lembro. Não lembro, mas essas coisas acontecem. Tudo é muito romantizado. Tudo é muito romantizado. E a questão do mercado que você trouxe, que é extremamente importante. Hoje, né, a gente está falando muito sobre a questão dos líderes do futuro e das empresas do futuro.
Essa próxima década, entre 2020 e 2030, ela vai ser fundamental para a mudança estrutural mundial de várias coisas. Eu acredito piamente que não é à toa que essa pandemia veio nessa época. Nós temos uma mudança de era, um início de década, entrou a era de aquário, para quem acredita nessas questões de energia. Eu acredito demais nisso. É a era do ser e não do ter. Então, quando a gente estava lá na nossa conversa falando sobre quereres, vamos querer ser, óbvio, e termos também, entre aquela coisa, né, entre você deixar um impacto no mundo, e essa esfera, gente, de impacto, ela pode ser uma esfera dentro da sua casa, dentro do seu prédio, do seu bairro. As esferas são inúmeras. Impactar, basta uma pessoa para impactar, né? Basta uma pessoa. Então, assim, essa questão das empresas, quem não for olhar para esse tipo de pontos principais de liderança, de colaboradores mais diversos, de líderes mais diversos, vai ficar para trás. O próprio Ike, né, que foi meu chefe lá na Band, ele saiu no meio da pandemia, ele falava: Carol, aqui é um ambiente de trabalho onde eu sou um cara sessentão, né, que trabalho em conjunto com os meninos de 28, 29, 30 anos, né, e essa troca é muito rica. E a corporação, né, o grupo como um todo, só se beneficia disso. Então, quando a gente fala de lideranças, e como a gente falou muito das mulheres, a ponta que a gente estava conversando das referências são extremamente importantes. Essas referências é que vão plantar a sementinha na cabeça das nossas, né, as nossas mulheres, as mulheres que estão por aí. E agora é falar como fazer isso. Você quer empreender? Então vamos lá, vamos ensinar, porque, igual você falou, a maioria empreende por necessidade. Eu empreendi porque foi uma escolha. Que privilégio meu, que legal, eu tenho essa consciência. Mas a maioria no Brasil empreende por necessidade. Ou porque não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Tem um dado importantíssimo aqui que é bom falar. 50% das mulheres que têm filhos não voltam ao mercado de trabalho. Por que será? É falta de competência? Ou é falta de espaço, de um espaço amigável que apoie não só a mãe, o pai. Um filho é feito de duas pessoas. Tá? É verdade. Então, a empresa tem que ser, hoje as palavras estão faltando na minha cabeça, gente. Compreensiva. A empresa tem que ser compreensiva com o pai e a mãe daquela, né? Com o profissional que é pai e mãe. Os dois precisam estar ali dividindo as tarefas. Então, as estruturas empresariais, as dinâmicas de reunião, as dinâmicas de entrega, que eu vejo que eu acho que isso está mudando, está vindo aí uma leva de empresas mais rápidas, empresas mais enxutas, empresas mais, né, com diversidade, com lideranças diversas, que tomam decisões que impactam a sociedade. Hoje o consumidor, ele tem como escolher. Então, se você tem como escolher entre uma empresa que te impacta positivamente e que te impacta negativamente, você vai escolher aquela que te impacta positivamente. Como que ela te impacta positivamente? Se ela tem mulheres, como que é? Então é isso que a gente tem que deixar aqui um pouco, desses exemplos, né? E aí puxando também sardinha para o nosso lado, não só como mulher, mas ainda essas empresas todas ainda precisam pensar em como fazer com que você consiga conviver harmoniosamente, respeitando as experiências de pessoas mais novas com pessoas mais maduras, né? Eu acho que isso aí esse ainda é o grande desafio que está pau a pau em você colocar mais mulheres em posições de liderança, mais mulheres nos empregos, enfim, que vem toda essa história. Você queria falar, Nath? Eu queria saber do marido rico, que eu caí, não sei o que vocês falaram dele. Vocês continuam minhas amigas? Tá. A gente ama, Nath. Sim, porque a gente... Eu querendo marido rico uma vez. Não, gente. Rola? Imagina. Tá quem nunca pensou nisso? Gente, quem nunca pensou nisso? Quem não quer, gente? Por favor, quem não quer? Entendeu? Aí seria muita hipocrisia você falar que ninguém nunca uma pensou mulher nisso. rica, quando tá tudo apertado, os boletos chegam? A Janice pensa. Claro, gente, claro. Janice é legal. Gente, claro. Mas aqui, tá tudo certo. Voltando lá na Carol falando aí do corte etário, né, para o mercado de trabalho. Eu tenho uma grande amiga que tem 7 anos a menos que eu. Então,
Eu vou fazer 45, ela tem 38. Quando eu fui para São Paulo no ano passado, porque eu já voltei, né, gente? Estou aqui no campo nesse momento. Ela falou comigo assim, mas você não veio procurar trabalho não, né? Eu falei, como assim? Eu falei, você tem vontade de voltar? Ela estava completamente desconectada do que eu queria na vida, né? Ela perguntou assim, mas você veio assim para voltar a trabalhar em revista? Porque quando eu morei em São Paulo da outra vez, eu fui para trabalhar numa revista de moda, né? Aí eu falei, por quê? Não estou entendendo sua pergunta, Roberto. Eu estou aqui querendo possibilidades de todas as áreas, né? Enfim, até pensando que era mais fácil de arrumar um bofe novo em São Paulo do que BH, que é problemática, é uma praça difícil. Não, para trabalhar, porque eu, por exemplo, tenho 38, e eu acho que se eu sair de onde eu estou hoje, eu não consigo me posicionar com a mesma potência de quando eu voltei para o Brasil. Eu morava fora, sabe? E aí eu primeiro me deu uma preguiça dela. Ela não ouve podcast mesmo, não vai. Mas depois eu contei para ela que eu fiquei com muita preguiça. Mas o que eu fiquei pensando é que eu falei, gente, a Roberta, nós chamamos a Roberta, tá atrás da gente aí mais jovem, vai pegar coisas que a gente já capinou para elas e que já capinaram para nós. Mas ela estava só externando uma coisa que é real, né? Assim, o corte. E aí depois eu fui conversar com o pessoal da longevidade, né? Eu participo de um grupo onde pessoas que trabalham com longevidade no dia a dia, gerontólogos, terapeutas ocupacionais e tal. O corte é mais ou menos esse aí, 38. Tanto é que tem uma empresa muito bacana, se tiverem aí mulheres de 50 querendo, né, se recolocar, repensar e tal, chama Maturi, né? Na verdade, o Instagram dele é Sou Maturi. E ele trabalha sempre com jornadas para as pessoas acima de 50 que querem ir para o mercado mesmo, né? Não é só empreender, não, mas tentar, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca mais pensei que eu iria para São Paulo para trabalhar para alguém. Eu sempre pensei que com 44, quase 5, eu já iria numa trip própria, até porque eu acho que eu não me imagino nessa encarnação mais com um patrão formal, assim, né? Eu posso ter parceiros de trabalho, mas aquela coisa da carteira, quer dizer, carteira, gente, nunca tive carteira assinada, mas assim, aquela coisa do horário, enfim, daquela subordinação absoluta ali, eu acho que nunca terei mais mesmo. Mas o corte é 38, gente, pensa bem, 38. Então, outro dia eu falei com esse pessoal aí do Maturi, eu falei, gente, vocês têm que baixar para 45 ou talvez 40, né? Muita gente que trabalhava 60 mais no Brasil está descendo para os 50, porque está entendendo que o preconceito começa mais lá embaixo, né? Você pega uma menina de 30 e poucos anos, ela fala, nossa, agora apareceram umas rugas, tô me sentindo meio velha. Eu falo, velha, gata, vontade de bater, né? Mas enfim, a história é complexa, né? Ao mesmo tempo, claro, poliana sempre. Eu sei de iniciativas por conta desse meu envolvimento aí com longevidade, de grandes empresas. A Kimberly-Clark é uma que eu sei de coisas mais do dia a dia, que vão tentando sensibilizar seus líderes para que haja nas corporações a experiência dos seniors, né? Que é isso aí, você sempre ter, que a Carol falou aí, que o mercado da longevidade nomeia como intergeracionalidade, que é o grande ganho da história, né? É alguém com muita experiência, o outro vem com a tecnologia, Exato. O outro vem com o refresco, né? Eu acho que eu nunca fiz coisas tão boas quanto eu fazia quando eu tinha perto de mim gente que lidava com a tecnologia de forma mais fácil do que eu lido, porque eu não sei vocês, meninas, James acho que não é o caso, porque ele vai lidar bem com a tecnologia até o túmulo, mas eu, dia, fico mais topeirinha. Eu não sei se é um problema pessoal, mas eu tô ficando topeirinha para umas coisas que eu nunca fui relacionada à tecnologia. Não sei se é porque eu também não tenho a mesma paciência que eu tinha antes, porque eu penso assim, gente, podia estar vendo um filme bom, né? Podia estar lendo uma coisa relevante, estou eu aqui lendo o manual. Mas fato é que a tecnologia parece que ela corre da gente, né? Uma coisa assim, eu me sinto uma sobrevivente digital, porque tenho nativo, eu sou uma sobrevivente. Então eu fico tentando pegar a tecnologia assim, e ela vai
é o bloco de gelo do Titanic, entendeu? A tecnologia. E eu ali tentando agarrar a danada. Mas, assim, a experiência, né, a janela ainda te traz oportunidades de trabalho. Ano passado eu peguei um job importante e com pessoas de 30 e poucos anos, porque eu era jornalista sênior, né? Eu tinha experiência em ação. Mas, assim, numa equipe de 6 pessoas, tinha uma pessoa com experiência. Que a sua experiência... É muito doido. Ainda vai de alguma coisa, né? Essa experiência, assim. Mas muito acho doido. que a gente tem que pedalar muito, assim, né? Nesse aspecto aí, porque somos mulheres e porque somos mulheres velhas. Velhas. Velhas, A gente tem que parar de achar que velho é uma merda. Agora, você... Sabe? Não. Sim, mas é porque eu não acho nem meu pai velho, por exemplo. Porque quem que falou, não sei se foi Fernando ou se foi você, Nath, o corpo... a questão da mente ativa, né? Ainda ativa. Outro dia, isso é o grande desafio, porque o corpo não acompanha a mente. O corpo, ele envelhece com uma velocidade muito mais rápida do que a nossa mente. A nossa mente é a última coisa que apaga quase, praticamente. A não ser que você tenha realmente uma doença, né, alguma coisa mental, né, uma demência, alguma coisa que vai realmente encurtar isso. Mas fora isso, que tem várias aí, que as pessoas, inclusive, às vezes muito, não é jovens, mas assim, tem pessoas com 60 que são diagnosticadas com Alzheimer, com 40 às vezes em casos. Mas isso são exceções. Mas se você for pensar na maior parte do tempo, a nossa cabeça vai manter-se muito ativa e o nosso corpo não vai conseguir acompanhar. Você falou do olhar de Poliana, há uma diferença entre, que eu acho que é a mesma coisa que vocês devem pensar, ser otimista, uma pessoa otimista e ao mesmo tempo realista, né? E ser otimista de achar que tudo é lindo, cor-de-rosa, não é, né? Não é bem assim. Eu acho que aqui todo mundo deve ser otimista com um olhar realista. A gente sabe das dificuldades, das barreiras e dos obstáculos e todos os desafios que a gente precisa romper, mas a gente também encontra soluções, ou a gente vai trazer soluções, vai procurar soluções. E eu vejo que hoje esse modelo novo de trabalho, que é o trabalho remoto, não só aproximou profissionais, né, com qualificações do mundo inteiro. Então, hoje você pode querer trabalhar numa empresa no exterior, se você tiver, vamos dizer, a qualificação para tal, mas você pode trabalhar para a empresa dos seus sonhos se você quiser, né? E se você... Então, é um desejo seu trabalhar para uma Apple, você tem a qualificação, então manda o seu currículo e vamos ver o que vai dar. Você pode trabalhar remotamente. Da mesma forma que uma pessoa de mais idade, mais madura, talvez ela não tenha aquela rotina de ir ao escritório, né, semanalmente, diariamente, mas ela pode contribuir, e hoje em dia o nosso trabalho é assim, né, é online. Imagina o que ela não possa contribuir com a sua experiência e a sua mente, mesmo estando fora do escritório, né, que às vezes a mobilidade ou alguma coisa, questão de né, é um desgaste pegar avião toda hora, viajar. Eu vejo meu pai, às vezes fala, minha filha, eu não sou mais aquele jovem de 40 que fazia viagens, hoje eu fico estrupiado de pegar, né, isso quando não tinha pandemia, mas de fazer uma viagem internacional, eu chego aqui um caco. Então, se eu puder resolver por um computador, pra mim é melhor. Mas ele mesmo assim, ativíssimo, com 75 anos, né? Na mente. É isso mesmo. Mas vocês não responderam. Vocês têm problema com a tecnologia? Nath, eu tenho, sempre. Mas tudo que é novo, né? Você não achou com envelhecimento, não? Eu acho que não. Eu acho que eu tô ficando meio topeira. Não, eu acho que, na verdade, tem várias coisas tecnológicas ou várias coisas novas que aparecem que, se não for para me acrescentar com o trabalho, não me interessa. Então eu faço uma seleção. Com coisas filtro, que eu não tô né? acostumada, tipo, eu preciso editar uma revista e precisa ter o Dropbox que você tem que botar o seu, eu vou chiar, eu vou falar, mas meu Deus, que merda é essa? Como é que é isso? Aí depois você aprende o que você tem que fazer e aí você vai e coloca. Mas você fala assim, meu Deus, por que não mandam isso via e-mail? Resolve a vida via e-mail? Mas não, coloca lá o e-transfer, acho um porre abrir aquilo ali, o e-transfer demora
demora 3 horas para as imagens aparecer, e você tem que ficar para editar texto naquilo ali é uma merda. Mas eu tenho que fazer. Faz parte porque eu tenho que trabalhar, entendeu? Né? Mas assim, se você falar comigo assim, é legal? Não vou te falar assim, é legal, adoro o e-transfer, adoro o Dropbox. Não adoro não. Mas eu preciso fazer, entendeu? Se a gente... E é um caminho sem volta. Se adaptar para sobreviver. É um caminho sem volta. Isso gente, aí. Estamos indo para o nosso final. Dicas Perennials. Dicas Aspirinials. Eu quero começar porque a gente falou muito sobre essa história. E eu... Tem um filme que eu vi recentemente, ainda não saiu ainda não tá nos cinemas, nos streamings, mas você pode ver, como diz o James, na Deep Web. Lá vem! Chama Nomadland. Acabou de ganhar prêmios aí no Globo de Ouro de melhor filme. Olha. De uma diretora jovem. Na verdade, ela é perennial. Ela tá lá com 39 anos, 40, que é a Chloe Zhao. Ela é uma chinesa que mora nos Estados Unidos. E esse filme é com a Frances McDormand, que eu adoro essa mulher. Eu acho ela uma atriz maravilhosa. E aí o que acontece? Nos anos 2000, houve a crise, né, nos Estados Unidos. E várias pessoas, na idade dos 60 anos, ela tem 63 anos, inclusive, a aposentadoria deles nos Estados Unidos, ela é ruim. E várias dessas pessoas vão morar em trailers. Uhum. E eles formam uma comunidade que se encontram. Então, o que acontece? O trabalho é precarizado, essas pessoas conseguem trabalhos, mas eles conseguem trabalhos temporários, porque as empresas, elas têm trabalhos temporários que vão de você trabalhar na Amazon a você colher beterraba no meio, sei lá, do Texas. Uhum. Elas viajam fazendo esses trabalhos temporários, morando dentro desses trailers. E é um filme que me tocou muito, porque são pessoas muito solitárias, mas ao mesmo tempo elas têm ali aquele apoio da comunidade entre eles. Mas para onde caminha a vida de uma pessoa que trabalhou a vida inteira? E quando chega a hora, o que nos foi vendido, chega a hora de começar a descansar e desfrutar do que você trabalhou a vida inteira, você não tem. Ui. E isso me faz pensar muito em como a gente, quando as pessoas falam de uma forma tão linda, tão maravilhosa, o quão a reforma da Previdência no Brasil foi maravilhosa para o Brasil, e não foi. E eu me vi ali com medo de ser a pessoa daqui a 15 anos do trailer. Eu e várias pessoas dessa geração, que não vai ter uma aposentadoria digna, que não vai ter... Gente, esse filme mexeu demais comigo, e eu disse, e eu vou recomendar, todas as pessoas da nossa geração, principalmente, precisa ver esse filme. Ele é um drama, mas ele não é um filme baixo astral. Só não fica ele muito não arrasada, não, porque... Nath, não. Ele te faz pensar. Hoje eu tenho medo. Ele te faz pensar. Ele te faz pensar, sabe? Ele te faz ver mas não fica que tá em tempo ainda. Não, né? Não, eu não saí deprimida, não. Eu saí muito pensativa, até inclusive, voltando no nosso começo da conversa, que Carol falou, do estilo de vida que eu quero ter para mim. Eu não sei se eu quero viver na ostentação. Eu não sei se eu quero viver também. A minha vontade, depois que eu vi esse filme, é de verdade, assim, ir pro meio do mato, viver de forma mais simples. Gata! Porque aquelas pessoas, elas de uma certa forma ou de outra, elas se encontraram ali. Forçadamente, mas se encontraram. Vejam o filme, tirem suas conclusões e depois a gente volta a falar nele, porque ele é de verdade muito bonito. Já anotei aqui. É um roteiro muito simples. É um roteiro muito simples. O filme não acontece, entre aspas, nada.
é você acompanhar a Frances McDormand, que acabou de ser a cidade dela, onde ela morava, acabou. E ela vai viver essa vida aí, errante. E ela é maravilhosa. Ela é uma atriz. O olho dela, gente, o olho dela fala absolutamente tudo. É incrível. Legal. Nomadland. Vai entrar quem não quiser procurar na internet, né? Pelos meios, enfim. Mas já vai entrar, porque acabou de ganhar Globo de Ouro, vai ser indicada ao Oscar. Provavelmente tem toda a chance de ganhar o Oscar. Enfim, fica a dica aí pra vocês. Olha, ultimamente, eu não tenho assistido muitos filmes. Primeiro porque a rotina tá uma loucura aqui em casa. E quando eu consigo finalmente sentar para assistir algo, já é mais de 9h30, 10 horas da noite. E aí o filme eu já tô vendo, já tô dormindo. Então uma série pra mim tá sendo mais leve, porque eu assisto aos meus 40 minutos de série, já tô naquele sono e já durmo no dia seguinte. Eu assisto mais um pouquinho. Então assim, série, um formato de durmo. Mas tem uma série que eu assisti há um tempo, mas foi durante a pandemia, tá? Isso pode ter um ano pra menos, mas de um ano pra cá, que foi no Prime, no Amazon Prime, né? Que chama The Marvelous Mrs. Maisel. Ou seja, maravilhoso. Você assistiu essa? Assisti. A maravilhosa Mrs. Maisel. Então, se vocês já deram essa dica aqui sobre... Ela é comediante, né? Não? Só pra resumir, ela vem de uma família judia, né? Pós-guerra, lá na década de 50, assim. E ela casa, ela tem filhos e tudo. E de repente o casamento dela vai por água abaixo. E ela resolve seguir o sonho dela, né? De ser uma comediante de palco, tipo stand-up, né? Aquela comédia stand-up. Que já é totalmente um mercado tomado por homens. Ainda mais numa década lá, entre 50 e 60, entrando pros anos 60, assim. E ela é muito engraçada. E tem a série, ao mesmo tempo que trata de um assunto sério, ele trata de um assunto sério de uma forma leve, e você consegue rir, porque ultimamente eu tenho gostado de conteúdos. Não que eu vou assistir o Nomadland, mas eu preciso, às vezes, de um conteúdo que eu não preciso pensar muito, que eu tô mentalmente exausta, fisicamente exausta, aquela coisa, né, gente, da rotina, ainda mais com essa pandemia, menino na plataforma, você quer mandar o computador pra PQP, o menino também. Então, assim, essa série eu gostei muito. E eu acho que todo mundo também já falou da Bridgerton, né? Que é outra sensacional. A vida do casal volta a ter uma certa picância aí. É legal, por um tempo funciona. Tem umas cenas bem picantes, que né, os caras são maravilhosos. Carol, e tal. O protagonista. Maurício, você ainda quis assistir e acho que não. Né? Maurício, Bridgerton, não seja nada, não. Eu fico assistindo lá as gangues de Londres, umas coisas de matança, o cara tirando uma briga da barriga. Eu falei, pelo amor de Deus, nem. Não. Não. Bridgerton também é muito mas lindo. Eu deixo aqui essa série. Eu gosto dessas séries comportamentais, essas séries que falam da história, também. Que falam das mulheres, né? Eu gosto muito dessa depois eu tenho que falar mais, mas enfim, qual que é o da Nath? Então, gente, eu tô ouvindo um podcast, Jornada da Calma, Helena Galante, tô apaixonada, quero ser amiga pessoal de Helena. Na verdade, é muito louco você imaginar que uma mulher que faz a Veja São Paulo, né, que deve ter um ritmo de trabalho frenético e um trabalho frenético, né, você fechar uma revista semanal, eu fiz um caderno de 8 páginas semanalmente, eu sei qual frenético era, imagina fazer uma revista, que acho que para mim é a melhor Vejinha do país, ela faz muito bem, tem uma equipe incrível. E eu, na verdade, caí no Jornada da Calma porque a última página da coluna da Vejinha São Paulo, nesse tempo que eu morei desta última vez, né? Porque pode ser que eu volte a morar lá de novo. Eu sempre gostava daqueles textos e falava, gente, muito louco, né? Porque aquela revista que dá aquelas... que percorre São Paulo, aquela cidade que não para e tal, e de repente lá no fim você vê um cara falando de inteligência espiritual, lá no canto da página tá falando que existe esse podcast, que é comandado pela Helena, e eu acho que é esse fechamento da revista de uma forma mais leve, né, que normalmente a última página de uma Veja nunca é uma coisa tão
Se bem que é, né? A Vejona é. A Vejona são textos, são artigos e tal. Tem muito tempo que eu não leio a Vejona. Mas, enfim, Vejinha, São Paulo não está acessível para todo mundo, mas a Jornada da Calma tá. Helena entrevista pessoas que parece assim que saíram da nave espacial. Sabe? Aquela pessoa que você fala assim, gente, onde saiu esse cara? Quero ser amiga dele. Eu quero ser amiga de todos os entrevistados de Helena Galante. Inclusive, toda... Vou ver se ela topa falar com a gente aqui nas Perennials. Mas, assim, é muito legal, porque são temas, né? Por exemplo, coma devagar. E aí ela traz gente muito foda, porque ela tem acesso, né, a grandes especialistas, por ser uma jornalista muito, né, grande e tá atrás de um veículo muito grande. Ela consegue levar gente foda, que fala com muita propriedade. E, enfim, o último episódio, ela fala com uma pessoa que trabalha o perdão, sabe? Parece meio autoajuda, impalpável, mas... Nossa, que ótimo. Eu mandei até pro James e pra Fernanda, não sei se eles ouviram. Foi. Último Ainda episódio, não. Carol. E, assim, é muito legal porque te coloca algumas... Esse episódio especificamente com a Heloísa, eu fiquei muito apaixonada por essa Heloísa, eu acho que as pessoas têm que segui-la no Instagram. Ela se chama Heloísa Capelas. Ela é ativista do perdão. Olha que louco, uma pessoa que é ativista do perdão. E ela fala algumas coisas da nossa formação de ser humano, que até os 7 anos a gente toma porrada. E um dia a criancinha de 7 anos acorda e fala assim, não vou mais fazer isso. Que é quando a gente faz uma das primeiras revoluções da nossa vida, que é a história dos setênios, né? De 7 em 7 anos a gente vive revoluções. Gente, é incrível. Então pronto. Que ótimo. Maravilhosa essa dica. Vou ouvir. Muito bom. É muito bom. E Meninas, sempre tem alguém que vai te ensinar alguma coisa. E hoje na vida eu quero isso, gente. Alguma coisa que me ensine. Alguém que me diga alguma coisa que eu não sei, sabe? Exato. Concordo com você. Não é bom? Que, aliás, Pode ser uma é um coisa grande boba, segredo. tá? Tipo, formiga saúva tem veneno, tá? Pode ser uma coisa do campo, pode ser a plantação de tomate. Mas me fala alguma coisa que vai me fazer pensar diferente, enfim. É aquela velha história, voe com águias, né? Voe com águias, aquelas que são maiores que você, porque você vai aprender sempre um novo voo, né? Uma nova forma. E é o grande segredo mesmo, né? Que eles falam, os neurologistas, os neurociência e enfim, que é você ocupar sua mente sempre, né? Quanto mais você aprender, não interessa de o que for. Sim. Mas se você é uma pessoa curiosa, com vontade de aprender, o e-transfer e o Dropbox tá aí, que não me deixam mentir. Fernandinha, você manda um Dropbox pra mim depois aqui. Você vive até... Manda, você me manda. E é o lifetime learning, né? Essa nova forma que eles falam, lifetime learning. E aí é o que isso pode ser de qualquer fonte, de qualquer lugar, enquanto sua mente está trabalhando, você está aprendendo e é o que está valendo, né, gente? Exatamente. É isso, tá aí seu Miura, com 93 anos, que resolveu plantar cerejeira aos 80 e tantos, né? E assim, para provar. E assim, seu Miura. Tem que acordar com um propósito, né? Olha, nosso programa chegou ao fim. Carol, eu queria te agradecer imenso, foi maravilhoso. Fica o convite para voltar mais vezes, minha querida. Com certeza. Muito obrigada, Sucesso Nath, aí, Fernanda. Mulheres Elétricas. Isso aí, vocês, todas nós aí juntas fazendo aí, acontecendo através da comunicação e, né, para atingir cada vez mais mulheres, pessoas, é isso mesmo. Exatamente. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 161, uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e por esse motivo tem um envolvimento ainda maior com o projeto. Afinal, é muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. No mais, vocês já sabem, toda a nossa missa, não é, semanal, quer chamar para festa, quer chamar para live, quer chamar para inauguração, para casamento, madrinha, animador de festa,
E-mail, fale@asperennials.com.br, Instagram Asperennials, Facebook Asperennials. Um grande beijo para vocês, meninas, menino, quem tá aí nos ouvindo, e até a próxima. Beijo. Com Um mais beijo, quereres. pessoal. Obrigada. Beijos. Tchau, Tchau, tchau. Carol.